Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos e a todas, aqui estamos nós para mais um Sobre Nós. Sejam bem-vindos a esta que é a vossa casa, a Sem Igual. Continuamos a celebrar o segundo ano de Sobre Nós e a falar de reencontros. Hoje eu tenho comigo uma pessoa especial que no seu dia-a-dia permite a muitos fazerem reencontros consigo próprios e com outros. Arlete Castro, muito bem-vinda à Sem Igual. Olá. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco e espero que a nossa conversa possa produzir eh, encontros de vida também, propósito, né? Eu espero que eu possa partilhar um pouco da experiência que eu tenho vivido, de tal forma que vai de encontro à experiência de cada um que está a ouvir. É um prazer. Obrigada, Xana, pelo convite. De nada. Bem, obrigada eu por teres aceito e teres tirado o teu tempo para estar connosco nesta final de manhã e estares disponível para isto, não é? Para tocar corações que tu nem consegues ver, nem consegues conhecer a partir desta plataforma. Arlete, o desafio de hoje é falarmos sobre um livro muito especial, não é? Baseado numa história verídica que tu próprio escreveste. Mas antes eu gostava que nós pudéssemos ir a um pedacinho da tua história ao lado do Luís. Como é que está, conta-nos como é que começou este vosso ministério aqui em Portugal, a acompanhar tantos e tantas ligados à igreja, e não só. Uhum. Olha, nós somos missionários, nós temos vivido em Portugal já vai fazer 30 anos, e viemos como missionários, somos brasileiros, dá para Dá perceber. para perceber. E nós viemos com o propósito de servir a igreja portuguesa, né? Então nós nos juntamos ao desafio daquilo que Deus estava a fazer, né? Então trabalhamos com plantação de igrejas, mobilização missionária também, a questão do despertamento mesmo para a visão Uhum, missionária, o sentido da igreja portuguesa também ser um instrumento de envio, de apoio às nações que precisam, né? Conhecer o evangelho. Então foi por aí a nossa chamada. Nós viemos do Brasil com o apoio de uma missão, né, e de uma igreja local uhum, que nos enviou, nos discipulou e enviou nesse sentido, né, de trabalhar e integrar a igreja portuguesa e servi-la, né? Então foi por aí que nós viemos e temos feito várias coisas, temos apoiado, pastoreado, discipulado, trabalhado com casais, né? Fundamos a MEVIC, que é a Missão Evangélica Intercultural, que é uma missão portuguesa hoje. Na altura era preciso o arranque, né? Então fomos alguns missionários e alguns líderes portugueses que estavam a desbravar no seu início de juventude. uhum, Então foi assim que a MEV começou, mas hoje, como nós costumamos dizer, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? que maravilha. E isso é uma coisa muito especial. Então, é dessa forma que temos trabalhado. E hoje em dia temos um trabalho específico que é com cuidado de missionários, pastores, líderes, que precisam de um tempo de refrigério, descanso, pit stop, uma Uhum, paragem para rever vida pessoal, relacionamentos na família e também trazer uma frescura para a continuidade do ministério, né? Então, uhum, até pela nossa própria experiência como missionários, nós entendemos o valor disso, uhum. o valor da É, paragem, do claro. sabático, do Uhum, descanso. uhum. E vocês estão a contribuir de uma forma incrível ao longo destes anos todos para esta questão do reencontro connosco próprios e com Deus, não é? Porque quando estamos a servir, passamos muito tempo preocupados com os outros e preocupados com regras e estruturas e leis, mas muito pouco tempo dedicado àquilo que é a nossa intimidade com Deus, até, mas também o nosso interior. E esta vossa missão permite a líderes de igrejas estarem, capacitados a reencontrar-se consigo próprios e com Deus. Exatamente. E uma das coisas que temos aprendido, até no nosso próprio processo, a importância dessa inteligência relacional.
E a inteligência relacional, ela passa por um encontro com Deus acima de tudo, com o encontro comigo mesmo, como ser humano, frágil, vulnerável por vezes, não o líder que está pronto para com todas as respostas, ou o missionário que desbrava e sem temor, sem receio, sem as lutas, né? E o encontro com o outro, porque essa tríade, né, que eu costumo dizer, ela é fundamental Uhum, para que a gente esteja integrado, sabe? Que estejamos integrados conosco mesmo, na relação com Deus e com o outro. Portanto, uhum, é fundamental. E o que nós temos feito no decorrer do nosso ministério é isso mesmo. Trabalhar para edificar esse relacionamento com Deus, com o outro e comigo mesmo, né? Um uhum, encontro que leva a descobrir vulnerabilidades, uhum. não é? Mas também descobrir a graça, justamente por causa disso. Verdade, é verdade. E fazendo a ponte já para o livro de hoje, sem dúvida este livro ou esta história de vida que tu trazes no livro em que escreves, que é o Pérola, também é isso mesmo, não é? É este encontro consigo própria, encontro com Deus, que traz a graça, não é? Que traz a graça que restaura uma vida aparentemente destruída. Hum, Abre-nos um bocadinho o leque deste livro. Como é que surgiu esta oportunidade de escrever esta história de vida? Olha, essa é algo que desde muito cedo o escrever, eu escrevo poesias, eu tenho outros livros publicados, eu sempre escrevi com significado. O meu desejo era levar uma mensagem. Tem uma forma criativa e poética de Hum, escrever, mas o sentido da minha escrita sempre foi levar uhum, uma mensagem de esperança, de superação, de transformação. Então, eu tenho outros livros, inclusive um blog chamado Mulheres com História, que conta a história de superação de mulheres. E foi assim que eu conheci a Margarida Ferraz, e eu tenho toda a liberdade de falar do nome dela, porque ela é uma guerreira corajosa, que, a princípio, quando ela me convidou para escrever o livro, eu tinha em mãos o relato da sua história, um relato escrito na primeira pessoa, com detalhes, desde os mais difíceis que ela passou, mas também as experiências de menina, que estavam lá na ingenuidade da criança, da adolescente, da jovem que ela foi, as emoções que ela foi sentindo, que talvez nem soubesse descrever de uma forma tão profunda, porque era bruto, pois. né, o que estava escrito ali. E aí ela me convidou para escrever o seu livro, né? E o nosso compromisso era que eu escreveria a partir da minha leitura, e foi assim que aconteceu. Uhum, E que nós criamos a Pérola, né? Eu criei a Pérola, mas é claro, foi sempre uma partilha com ela para encorajá-la. É engraçado. Eu lembro que no momento em que eu comecei a escrever, eu sabia que eu também poderia ser um canal de vida para a transformação. Margarida, Uhum, né? Que era uma das coisas que me motivou também, né? uhum, Então, uhum, colocar alegria no meio da dor, colocar esperança no meio das dificuldades, colocar encontro com ela mesma, o olhar para ela mesma enquanto menina, enquanto adolescente, enquanto mulher, mas com um olhar de graça, que ela pudesse se acolher, mas também que ela pudesse ver que mesmo quando ela se sentiu só, abandonada, de certa forma, e em situações muito difíceis, ela não estava sozinha. uhum. Ela havia alguém que caminhava com ela. É esse o pano de fundo de toda a história. E Uhum. depois o encontro, que eu não vou contar, porque senão eu Não conto o falo. livro. Verdade. Mas assim, vamos falar um pedacinho mais do livro, até vou deixar aqui para que possam ver a capa. Este é um livro que eu recomendo, sem dúvida. Nós vamos falar mais um pedacinho dele já a seguir. Vamos fazer só uma pequena pausa agora para escutar as bonitas vozes do Samuel Ribeiro e da Inês Mendes nesta versão do tema da Patrícia România, Apaixonado. Sobre nós. Acho bonito isso que disseste agora, que ao escreveres o livro foste uma fonte de vida para a Margarida. Ou seja, na altura em que ela te pediu para escrever, este assunto ainda estava muito fresco nela, não estava tão resolvido quanto podíamos pensar, não é?
É, eu noto que, e para mim é uma alegria, nós fomos ao Brasil agora para a divulgação da 4ª edição do livro. E estávamos juntas e a gente já fez isso muitas vezes. E quando ela falou pela primeira vez, numa das palestras que fomos dar, ela falou primeiro naquela ocasião, e fala primeiro normalmente, conta o seu testemunho e principalmente o projeto que ela tem através da Associação de Proteção Uhum. ao Abuso Sexual, né? Então, quando ela terminou de falar, eu fiquei emocionada, sabe? Porque a história dela é uma história de realmente restauração e reconstrução. E quando eu fui falar, eu lembro que foi a primeira vez, depois de algum tempo, nós tivemos pandemia, não tivemos muito tempo para estar juntas e tudo, fizemos algumas lives, sim, mas nada presencial. E de repente eu vi uma mulher que realmente está restaurada, reconstruída, uma amiga que Deus me deu, né, nesse processo. E ter tido a oportunidade de ministrar a vida dela, assim como ela, a minha vida, porque é recíproco. Eu costumo dizer, até eu sou psicóloga, como sabe, a relação de ajuda tem 2 vias. Mesmo que a minha postura enquanto terapeuta é de ajuda, mas há sempre crescimento, há sempre crescimento. E no caso da Margarida, essa caminhada junto, desbravando junto e vendo a Margarida literalmente florescer, Uhum. né? Tornar-se Margarida no sentido verdadeiro da palavra, A né? palavra. É muito especial, sabe? Então eu vejo que há uma mudança nela, e uma mudança, não estou dizendo que é só o livro, é todo o processo, Uhum. né? O livro foi uma ferramenta, né? Mas há muitas outras coisas que ela tem vivido e Uhum. que a tem encorajado, né? Uhum. E o livro é isso mesmo, e não é só para Margarida. O livro tem sido bênção na vida de outras pessoas também, né? É isso que eu ia dizer, ou seja, esta história da Margarida, que é uma história de um abuso regular, desde muito pequenina até quase adulta, que é uma história tão dolorosa para ela, vê-la desabrochar, como dizias, e vê-la crescer como mulher e tornar-se uma mulher completa, feliz, que é isso que eu vejo no rosto da Margarida agora, é uma mulher feliz. Esta história, este livro já reuniu outras mulheres que passaram dores muito semelhantes e que estavam a viver dentro de uma prisão autêntica, e o livro vem para despertar essa liberdade nelas o grupo de estudo do livro, esta viagem ao Brasil e tantos outros que vocês têm feito, têm trabalhado nesse sentido. Exatamente. Nós tivemos pelo menos 2 grupos de estudo à volta do livro, tipo clube de leitura, Uhum. mas com uma profundidade, porque as pessoas que se interessaram em participar desse grupo tinham histórias semelhantes, viveram histórias semelhantes. Então, essas histórias, no fim, vieram à tona e as pessoas começaram a descobrir que sim, que é possível caminhos de cura, é possível restauração, é possível transformação. Então foi exatamente isso que a gente percebeu, e foi agradável de ver outras mulheres, né? E eu tenho que dizer, a forma como a minha pérola, né, tem atingido outras pessoas, Uhum. tem feito com que esses elos de ligação e redes de ligação sejam muito maiores do que aquilo que nós já pensamos, né? Então eu vejo a própria Margarida, através da associação, alcançando muitas pessoas fora de Portugal, inclusive, por causa dessas redes, percebe? Uhum. 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 Então é muito especial ver isso, e é um instrumento de Deus. Sou muito grata por ter feito e fazer parte desse movimento, né, no fim, Uhum. de cuidado e de restauração de vidas, né? Uhum. Arlete, voltando um bocadinho ao livro, faz-nos um fio condutor, assim, levanta-nos o leque, diz-nos como é que nós conseguimos levar pessoas a ler o livro, dá-nos assim uma linha de pensamento que possa levar a quem nos está a ouvir hoje e que nunca ouviu falar, possa chegar e dizer: eu quero ler, eu quero conhecer esta história e eu quero também fazer parte desta rede. Eu penso que o que acontece e o que poderia despertar primeiro
é difícil para mim como autora falar, mas é uma história bonita, né? O livro está bem escrito, É verdade, concordo. é poético. Ele tem conteúdo no sentido de que é uma história real transformada em poesia, de certa forma, em, em uma literatura que traz o desafio, que traz a esperança, que traz o desejo de transformação, não Uhum, é? E também, eu diria, a, as pessoas que escreveram incentivando a leitura do livro, alguns deles são técnicos mesmo, ou psiquiatras, ou psicólogos, pastores, não é? Líderes, e que também, dentro da sua prática, da sua vivência, têm encontrado pessoas que precisam de ajuda, né? uhum, E eles mesmos têm recomendado a leitura desse livro, né? Por quê? Porque é a esperança em forma de escrita, é a esperança de que há um caminho. Passa pela terapia também. Muitas vezes nós deixamos de lado, às vezes, o processo terapêutico, achando que pode não parecer tão espiritual, mas é tão espiritual quanto orarmos pela pessoa, né? Porque é um instrumento de Deus, né? A sabedoria e o encontro com o perdão, com a reconciliação consigo mesmo, tudo isso faz parte desse processo de cura, né? uhum, Leva o seu tempo, né? As pessoas não gostam muito de processo, porque principalmente situações traumáticas, né? uhum. As pessoas querem se livrar das memórias, da É, tristeza e tudo, mas é justamente no processo que Deus age, é. né? Então, é aí que está a esperança, né? Uhum, uhum. No processo, no dia, na transformação diária, né? Quando nós olhamos, como eu partilhei, a pessoa já não é mais a mesma, ela é uma outra pessoa, por causa do seu processo. O que me tocou muito nesta leitura, exatamente isto que estavas a dizer agora, esta necessidade de voltar à dor, ao sofrimento, de reviver cada momento de uma forma muito pormenorizada até, que é algo que nós fugimos regularmente, não é? É uma coisa que nós não temos capacidade de fazer sozinhos, então fugimos, guardamos numa caixinha lá bem no fundo do nosso ser, Uhum. deixamos lá ficar arrumado e achamos que continuamos a viver e que isso não vai afetar a nossa vida. Então, nós não queremos reviver, mas o facto de a Pérola ter revivido toda esta história para que eu e outras possamos ter coragem de reviver as nossas e Exa- tratar e passar pelo nosso processo de cura, eu achei isso maravilhoso, maravilhoso. Exatamente. E sabe, muitas vezes nós a maioria de nós, eu diria, não vou dizer que toda a gente, mas a maioria de nós, quando vemos uma situação que não se explica, porque a verdade é que não se explica por que que uma pessoa tem que passar ou passou por situações assim, né? É um caos e o caos não combina com a normalidade. Então a gente quer dar respostas e Uhum, respostas rápidas, seja quando nós vemos alguém a sofrer ou nós mesmos. Nós queremos respostas rápidas ao uhum, sofrimento. Então nós normalizamos, sabe? Normalizamos, guardamos o caos, arrumamos ele num canto da vida, num canto ali do coração, né? E continuamos a viver. Só que isso leva a um distanciamento do ser, né? E é aqui que é preciso rever. É preciso saber que é caos, sim, e que doeu, e que houve sofrimento, e sofrimento que não se explica. Não há respostas fáceis, né? Há experiência, há encontros, né, com Deus, e que são restauradores. Mas se a gente for olhar para a palavra, Deus não respondeu todas as vezes que perguntaram-lhe por quê. Aliás, uhum, eu acho que ele nunca respondeu, né? Por quê? Né? Mas ele esteve, ele sim, estava e ele tem estado presente. uhum, E é isso que não normaliza, mas traz segurança. uhum, E eu penso que na história da Pérola é o que nós podemos ver. Não, não se explica. Poderia ter sido diferente, mas aconteceu. E é a experiência que Deus trouxe para a vida dela
que vem fazer com que ela consiga olhar para a sua vida e saber, como ela mesma diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Meu Deus Deus. e são chamados segundo o seu propósito. Uhum. É. Arlete, onde podemos encontrar o livro? Como podemos adquirir? Onde podemos ir? A quem podemos contactar para que Olha, quem não tem no, um livro possa ter? no site da editora Empório, né? Então é procurar Empório Editora, ou então tanto Margarida como eu temos exemplares do livro na FNAC, na UOC, na Bertrand. Eu sei que parece que é preciso encomendar através do site, mas assim, 2, 3 dias já está, Hum, né? Então é só uma questão de encomendar, tá? E que tá por aí, tá espalhado, não só aqui em Portugal, como no Brasil. No caso, se forem alguns brasileiros a ouvir, né, na loja virtual da CEPAL, cepal.org.br. Também há exemplares que podem ser enviados para aqueles que quiserem, então, muito bem. comprar, tá bom? Vamos deixar também na descrição, então, do programa estes links para que possam encontrar este livro Pérola e também a forma de contactarem a Arlete para conhecer outras obras que ela tem, este próprio ministério com o Luís, que podem acompanhar, podem ajudar e estar também presente e será sempre uma bênção para a vida deles os dois. Arlete, muito obrigada por este tempo, obrigada pela forma como te dedicas a tua vida ao cuidado do outro também. Contem sempre com as nossas orações, nós estamos aqui para apoiar o vosso ministério naquilo que for preciso e que for necessário, contem connosco, está bem? Muito obrigada, Shana, muito obrigada. É um prazer participar com vocês. Obrigada eu mais uma vez. Muito bem, e o Sobre Nós fica então por aqui. Fala connosco, já sabes que gostamos de saber o que vai no teu coração. O WhatsApp da rádio é o 96 650 2382 e o e-mail seigualradio@hotmail.com. A Sem Igual é para ti, não te esqueças, por isso conta connosco também. Eu estarei de volta na primeira terça-feira de junho para mais uma partilha de reencontros. Até lá, fiquem bem, Deus vos guarde e Deus vos abençoe. Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Shana Silva Matos.